Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Diego. Nesse vídeo aqui, depois de muito tempo, eu vou falar um pouco sobre a minha trajetória estudando para concursos e como eu me organizei e como eu cheguei até aqui. Eu fui aprovado na posição 421 do ano de 2022 para o concurso de 2023 na SpaceX. E muita gente pediu para eu gravar um vídeo sobre isso. E realmente eu acho um desperdício eu ter passado tanto tempo estudando. Por mais que eu não seja, eu creio que eu não seja de forma nenhuma a melhor pessoa para falar sobre o assunto, mas eu tenho algum conhecimento acumulado e com certeza o meu relato vai ajudar algumas pessoas. Bom, os vídeos que eu vi sobre como o pessoal estudou para a SpaceX, principalmente também como referência o vídeo do João Almeida e do André Nascimento, eles falaram como estudar, foram bons vídeos, mas eles não falaram especificamente como estudavam cada matéria, qual material utilizavam. E eu vou tentar ser o mais transparente possível sobre o que eu usei para estudar e tudo mais. Então eu espero que eu possa ajudar muitas pessoas. Eu vou misturar nesse vídeo um pouco da trajetória, como eu escolhi a SpaceX e também como eu estudei. Eu espero que ajude todo mundo. Vamos lá. Eu comecei a me interessar pela carreira militar desde sempre, eu curtia desde quando eu era mais novo, mas realmente eu comecei a me interessar mais por volta do 8º ano do fundamental, do 9º ano, que daí eu comecei a pesquisar no YouTube sobre vídeo de alistamento militar, esse tipo de coisa. Eu não lembro exatamente o nome dos canais, mas, por exemplo, eu lembro que tinha o do Ramon Catonho, pessoas que serviram ao quartel, mas não necessariamente prestaram o concurso. Daí eu percebi que realmente, pelo serviço obrigatório, você não ia conseguir seguir carreira. Então eu comecei a pesquisar melhor e descobri os concursos. Como eu queria seguir carreira mesmo e gostava do exercício, eu procurei a carreira de oficial, que vai chegar nos aulas, que é a melhor carreira para quem quer realmente seguir carreira no exército, pode chegar até comandante do exército e tal. E daí o que aconteceu? Eu conheci alguns canais, o do Thiago Henrique, né, o tenente Thiago Henrique, maravilhoso os vídeos dele naquela época. Mas eu acho que quem se destacou mais para me auxiliar a como estudar e tudo mais foi o César Anunciado, né, que tem atualmente um cursinho, o Teorema Militar. Mas o César Anunciado, naquela época, ele não tinha cursinho, ele gravava os vídeos explicando como estudava, falava a realidade. E ele me auxiliou muito nisso. Foi através dele também que eu comecei a conhecer os livros do edital e tudo mais. Então vamos lá, eu vou tentar ser o mais para quem realmente está iniciando agora os estudos, que está realmente perdido. Vamos lá. A primeira coisa que eu me lembro que eu me confundia muito quando eu estava começando a estudar era quais matérias caem, como seguir as matérias, qual é o ritmo, qual a ordem das matérias e tudo mais. Bom, no edital do concurso tem dizendo quais matérias caem e normalmente elas estão em ordem, mas a melhor referência para você ter, caso você não tenha um cursinho que é destinado a isso, é você ver os livros do edital, porque no sumário dos livros já está o conteúdo certinho e como você deve estudar. Eu comecei a estudar em 2020, quando eu estava no 2º ano do ensino médio. Um erro que eu cometi, me arrependo muito. Não estudei no 1º ano do ensino médio, falei, vou começar a estudar no 2º ano só, e achei que era de boa e não é de boa. Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria começado a estudar lá. Daí em 2020 eu comecei a estudar pelos livros, porém eu lembro que teve uma semana que eu passei sem estudar, porque teve uma viagem, eu fui viajar, passei uma semana sem estudar, e nisso eu desandei meus estudos, e não estudei mais. Passei o resto de 2020 sem estudar, eu estudei uns 7 meses, e 2021 estudei nada. Acho que foi a pandemia foi de 2019 para 2020, 2021 não estudei nada, que foi minto. Não, tá certo, 2021 não estudei nada. Me arrependo muito, obviamente, mas todo mundo passa por problemas e, não adianta se culpar mais por isso. Águas passadas, beleza. Daí, eu nunca tirei esse negócio da SpaceX da mente, né? Então, em 2022, no final de 2021, meu amigo me ajudou, me deu algumas dicas. Daí eu comprei o Teorema Militar, o curso do César, né? O TM Full SpaceX, para estudar de verdade. Mas só comecei mesmo comecei em janeiro, mas eu fui começar mesmo a estudar de verdade de fevereiro de 2022 até a data da prova. Eu tive aproximadamente 8 meses de estudo, 9 meses. Obviamente, eu já tinha uma bagagem de como estudar, porque eu já tinha estudado em 2020, já sabia como estudar. Eu não comecei do zero, mas estudar mesmo para valer foi uns 8 a 9 meses. Beleza. Como eu estudei cada matéria? Não, primeiro, qual era o meu ambiente de estudo? Bom, meu ambiente de estudo era basicamente uma mesa de plástico, daquelas que tem em bar, uma mesa de plástico daquelas que eu usava no quarto. Eu gostava dela porque ela é bem leve, então eu podia movimentar para vários lugares. Eu não tinha uma mesa específica.
E eu tinha um notebook que eu usava nos primeiros dias de estudo, só que ele ficou ruim, eu não consegui mais nem usar ele para abrir PDF nem nada. Daí, era isso. A cadeira que eu usava, infelizmente, era muito dura, eu estava tendo alguns problemas com o quadril e tal, daí eu comecei a estudar sentado na cama mesmo, utilizando a mesa, e quando eu cansava muito, eu estudava deitado mesmo, às vezes eu estudava no sofá, então não tinha um lugar muito fixo, entendeu? Se você tem uma cadeira confortável, um lugar confortável para estudar, dá para estudar num lugar fixo, mas como eu não tinha, eu ficava de boa, deitado assistindo vídeo. Eu não sei se é a melhor opção, mas para mim funcionava porque me ajudava com o quadril, para não sentir dores e tal. Vamos lá, começando pelas matérias. Português. Português, eu tinha um cursinho, o professor Siqueira, do curso do César. Inclusive, encontrei com ele lá no dia que eu fui fazer a prova lá em Recife. Eu me encontrei com o Siqueira e tal, professor muito bom de português. Eu usava o cursinho do César, português eu cagava muito para português. Que foi um erro que eu cometi, inclusive. Tipo, eu sabia que era uma matéria, entre aspas, mais fácil, então eu deixava um pouco de lado. Daí eu fui correr atrás do prejuízo, quase perto da prova. Tipo, 5, 6 meses antes da prova, eu fui correr atrás do prejuízo, que eu tava zerado em português, gramática. Deu pra safar, porque tipo, eu acertei 12 questões de 16 de gramática na SpaceX. De gramática não, tem um pouco de interpretação, mas eu acertei 12 de 16. Foi péssimo, foi péssimo. E foi mais péssimo ainda porque eu errei as 4 de literatura em português, mas enfim. E eu também estudava português, pegava algumas dicas no canal da professora Pamba, né? Que ela dava dicas rápidas, os vídeos dela são muito bons, de português, para pegar principalmente sintaxe. Então era basicamente isso. E português é uma matéria um pouco flexível, eu ficava vendo matéria de um e de outro. Matemática com certeza. Ah, lembrando, português eu não utilizei nenhuma gramática. Tipo, eu comecei a usar a gramática do Segala, que está no edital, mas eu também não achei muito interessante, eu preferi cursinho videoaula. Matemática. Matemática, o curso do César é muito bom. O César é um ótimo professor de matemática. Ele ensina a matéria de forma muito simples, no nível bom. Os exercícios do TEM são muito bons e agregam muito na prova. É tanto que eu acertei 20 questões. Apesar da prova ter vindo um pouco mais fácil que nos outros anos, tipo, ter acertado as 20 questões é algo notável. Então, tipo, eu me preparei bem em matemática. No início do meu estudo, eu usava bastante o fundamento da matemática elementar e não usava o videoaula. Eu odiava videoaula. Porém, eu percebi que, fundamento da matemática elementar, ler aquela teoria é muito difícil. Muito difícil. Não vale a pena. Vale a pena muito os exercícios, principalmente as questões de vestibulares e os exercícios normais do livro. Mas ler a teoria dele, com certeza não. Então, eu percebi que ver videoaulas era um pouco mais eficiente do que estudar a matemática pelos livros. Inclusive, quando eu comecei a estudar, eu odiava videoaula. Eu preferia muito mais ler e tal. Mas eu percebi, tipo, eu tinha o quê? 9 meses de estudo, eu percebi que ler, apenas ler, não ia ser suficiente, porque eu ia acabar ficando um pouco atrasado. Então, videoaula é mais eficiente por isso. Eu tinha um pouco de preconceito, mas eu percebi que era melhor. Vamos lá para física. Física, basicamente, com certeza, professor Boro no YouTube, para quem quiser uma referência. Tinha o professor lá do TEM também, mas eu achava as aulas dele um pouco longas demais, então eu vi às vezes, as listas são muito boas, mas física eu gostava de estudar pelo Boro. Mas mais indispensável que isso ainda é o tópico de física, o livro Tópicos de Física. Tipo, para quem não tiver condições de comprar, tem na internet digital, dá para encontrar. Mas o físico, com certeza, para quem curte é melhor. Mas dá para usar PDF também. Tá no edital o livro e é maravilhoso. Se todos os livros didáticos fossem igual ao tópico de física, seria maravilhoso, porque o livro é perfeito. Divide as matérias em níveis, as questões em nível de dificuldade, a teoria, por incrível que pareça, dá para entender muito tranquilamente, lendo a teoria do livro. Não é igual, o livro do Fundamento da Matemática, que é muito difícil de entender, não. O tópico de física é maravilhoso, tá? Química, eu cheguei a usar o livro do Feltri, também que está no edital também, no edital do concurso, na bibliografia do concurso, e comprei os 3 livros do Usberco, o mais recente, eu acho que de 2009. Entretanto, como eu falei que não tinha muito tempo para estudar, eu realmente fiquei usando o cursinho do Teorema, que era o que tem o professor Eva. Mas sem dúvidas, um bom livro auxiliando em química com os exercícios principalmente vai a calhar. Mas com certeza um bom livro de química junto vai ajudar muito. O Feltri eu não curti muito porque os exercícios dele são muito repetitivos, mas a teoria é boa também.
Vamos agora para o calcanhar de Aquiles de muita gente, humanas. Bom, eu sou um pouco suspeito para falar de geografia e de história, principalmente de geografia, porque geografia eu já tinha uma tendência a gostar muito da matéria e já era muito bom. Por exemplo, a primeira prova da SpaceX, quando eu peguei, eu nunca tinha estudado para a prova. E já acertei 7 questões de 12 em geografia, sendo que eu nunca tinha estudado a matéria. E quem estuda para a SpaceX sabe que 7 questões de geografia na prova, 7 de 12, é muita coisa, para quem nunca estudou principalmente. Então eu já tinha uma predisposição a ser muito bom em geografia. Na prova eu acertei 11 das 12 questões, e basicamente eu errei uma lá de Mercosul, uma coisa muito específica, fiquei entre a certa e a errada e acabei marcando a errada, mas quase gabaritei. Bom, livros para geografia, com certeza indispensável é o Demetrio Magnoli, que está no edital. Está no edital Demetrio Magnoli, que abrange a parte de geografia física, geografia humana, mas sem dúvida a parte de geopolítica do Demetrio Magnoli é maravilhosa, porque apesar do livro ser um pouco antigo, o livro é de 2012, então assim, muita coisa que já aconteceu de lá para cá não vai ter no livro. Por exemplo, a invasão russa à região da Crimeia não vai ter no livro, porque foi em 2014, se eu não me engano. Então, assim, é um pouco atrasado. Tem que saber que vai faltar algumas coisas e você vai ter que complementar. Mas o Demetrio Magnoli, principalmente na parte de geopolítica, é indispensável. Também tem na internet. Tomem cuidado com os PDFs que vocês vão encontrar do Demetrio Magnoli, porque alguns PDFs falta o último capítulo que fala sobre a África. Mas tem uma versão na internet que tem todos os capítulos certinhos, tá? Então, tomem cuidado e procurem direitinho, vocês devem achar. Quem comprar o livro físico, creio eu que teve uns 150, 200 reais, mas, vale a pena, eu compraria. Se vocês tiverem condições, obviamente. Se não tiver condição, vai no PDF mesmo. Eu particularmente, usava o PDF. Bom, outros livros de geografia que também estão no edital. Tem o Eustáquio de Sene, que eu usava bem no início do meu estudo. O Eustáquio de Sene é bom na parte de indústria. Tem um livro muito bom do Éder Diego, que ele fala sobre os livros do edital. E é bom para se guiar. Eu vou tentar achar esse link, esse vídeo, e vou colocar aqui na descrição. Tá? Tem também o Lígia Terra, que eu não cheguei a utilizar. E basicamente eu também gostava do Teorema Militar na parte de geografia, porque o Éder Diego é um professor maravilhoso de geografia, muito bom. E obviamente, pessoal, cada conteúdo, se falta alguma coisa, você pode ir no YouTube pesquisar um vídeo aula específica sobre tal assunto e tal. Mas é basicamente isso. Eu gostava muito do Teorema Militar com o Éder Diego, assistia as aulas dele, mesmo que eu já tivesse lido o conteúdo no livro, eu via lá e via a aula dele, por mais que demorasse mais de 1 hora. Por exemplo, a geopolítica da Rússia, do vídeo dele, se eu não me engano, tem mais de 1 hora, vale a pena assistir. E para estudar geopolítica, eu recomendo bastante o canal Hoje no Mundo Militar. A rapaziada vai dizer, mas esse canal aí, não é um canal muito didático, muito sério, é um canal meio aleatório de notícia. Mas vai dar uma base muito boa para entender a geopolítica para vocês. Maratonar aqueles vídeos vai ajudar muito, vai dar uma visão de mundo diferente. Por mais que não seja um livro didático, vai dar uma visão de mundo diferente. Estou ficando um pouco aqui com a voz meio ferrada, mas tudo bem. Por exemplo, caiu uma questão especial que não foi da última prova, mas caiu numa prova antiga, que falava sobre o porto de Tartus, se eu não me engano, na Síria, que tem uma base russa no porto de Tartus, lá na Síria. E caiu especificamente falando esse nome, acho que era a cidade de Tartus, falando sobre isso, Tartus. E eu conhecia esse porto especificamente porque eu assisti os vídeos de Hoje no Mundo Militar. Quem estudava só por livros ou só por outras coisas assim, eu não sei se saberia coisas tão específicas. A prova desse ano não veio tanta geopolítica, mas nos anos passados, se você só seguisse o Hoje no Mundo Militar, você já conseguia pelo menos ter um parâmetro muito bom na maioria das questões de geopolítica. Então, eu recomendo o Hoje no Mundo Militar. O Hoje na Segunda Guerra Mundial também é interessante. Lembrando, não é um canal didático, é um canal mais de notícias, que ele abrange temas militares. Alguns de vocês podem até fazer piada que, o canal fica fazendo comparação de quantos tanques de guerra tem em um país e quanto tem no outro, mas, a maioria dos vídeos é interessante, vai ajudar bastante. É um canal muito bom. História, eu já não era tão bom. Eu fiz 9 de 12 questões na prova, que não é uma nota boa, tá? 9 de 12 questões é 75% da prova. Se você quiser passar mesmo de verdade, tem que fazer pelo menos umas 11. Mas não tem um peso muito interessante a de humana, né? Peso 1 só. Mas enfim, uma nota boa para passar é pelo menos uns 11. No mínimo 10. O 9 não é uma nota boa, tá? Não estudem para tirar 9 em física, química, geografia, história e inglês. Não estudem para tirar 9. Estudem para tirar no mínimo 11. Obviamente, visando gabaritar, mas no mínimo 11, tá? Para passar na prova. História.
A professora lá do Teorema Militar é boa. Ela é só um pouco... Ela explica um pouco rápido, mas ela é boa. Sem dúvidas, o livro do Cláudio Vicentino, que também está no edital, é essencial. O do Gilberto Cotrim, eu até tinha o livro 2, do segundo ano, físico, em casa, que lá no meu colégio eles iam jogar fora, daí eu peguei, né? Mas, pô, o Gilberto Cotrim é um livro muito, como eu diria, é um livro muito resumido. É bom para você iniciar no assunto ou para fazer revisão, mas não substitui o Cláudio Vicentino. Obviamente, ter um bom professor do lado ajuda. Basicamente, humanas, você tem que ter vários materiais. Você tem sempre que estar revisando, sempre que estar vendo visões diferentes de cada autor. Então, quanto mais plataformas você pegar o conteúdo, melhor. Inglês. O professor de inglês do Teorema, o Matheus Teixeira, eu não gostava muito de assistir os vídeos dele. Eu não curtia as aulas de inglês dele. Mas também eu cagava um pouco pra gramática no inglês. Tipo, leitura, eu já sempre li em inglês. Eu usava inclusive o aplicativo English News in Levels. Acho que é assim que pronuncia. Que para quem está iniciando é muito bom. Você vê as notícias reais e o aplicativo separa em níveis específicos. Peguei essa dica inclusive com um cara que foi aprovado na SpaceX, eu acho. Há muito tempo. Esse aplicativo é bom. E lia muita coisa em inglês e tal. Eu não ficava vendo filme, não ficava muito bitolado nisso, porque eu não estava com muito tempo para estudar, inglês especificamente, mas com certeza eu vou tentar ficar fluente em inglês, é muito interessante para a carreira. A força valoriza quem é fluente em várias línguas. Mas eu não estava com muito tempo para ficar realmente fluente em inglês, então eu foquei muito na leitura. Gramática, eu caguei bastante, sinceramente. Tipo, eu não sou referência, nem sei muito bem como falar para vocês estudarem gramática, porque basicamente eu não estudei. Só pelo Matheus Teixeira. É tanto que as duas questões de gramática que caíram, eu errei, né? Caiu duas questões de gramática, as duas eu errei. As de interpretação, não, eu acho que eu errei só uma de gramática, a outra acertei no chute, e errei uma de interpretação porque eu não sabia o vocabulário específico. Mas se eu não me engano, eu tirei 10 de 12 em inglês, ou foi 9 de 12. Enfim, tem no vídeo que eu gravei sobre. Literatura também. Literatura eu peguei pelo Noslen e estudei um pouco com o professor lá do Teorema, mas a literatura do Teorema não é muito interessante também. O curso cagou um pouco para literatura, eu não sei como está agora porque eu não sou mais assinante, né? Eu era assinante no ano passado, então meu cursinho já expirou e eu não tenho mais acesso ao conteúdo. Talvez tenha melhorado, não sei dizer. Mas quando eu estava lá, o curso de literatura não era tão interessante. E eu peguei a literatura com o Noslen lá. Porém, não serviu de muita coisa não, porque eu caguei pra literatura, erro meu, e realmente não aprendi muita coisa, e acabei que errei as 4 questões, entendeu? Pô, se eu tivesse acertado as 4 questões de literatura, com certeza, provavelmente, eu não tenho certeza, mas provavelmente eu estaria dentro das vagas convocadas, ou muito perto disso. E eu fiquei majorado justamente por causa de pequenos detalhes, me ferrei em física porque não deu tempo, me ferrei em português porque não sabia literatura, química também não deu tempo e tal, redação. Mas provavelmente se eu tivesse estudado literatura, eu não tinha errado questões bobas, tipo a de Camões, que eu errei, que eu na prova eu errei. Tipo, não tava nem para errar a questão e eu errei porque eu não sabia muito literatura. Então não cometam esses erros, né? E basicamente isso. Tem alguns livros de literatura que eu acho, não sei se estão no edital, mas enfim. Eu vou deixar um livro do César falando sobre os livros lá, que eu usei de referência, os livros que ele usava e tal. Pô, o César Anunciado com certeza me auxiliou muito nessa jornada. Eu devo muito ao cara, né? Enfim. Bom, redação. Redação na SpaceX e agora eu acho que na ESA também. A rapaziada não curte muito da redação, porque, pô, é só eliminatório. Se tu tirar mais de 5, tá dentro e não vai ter critério de desempate. Quem tirou maior nota em redação não vai ser avaliado. É só critério eliminatório. Então, normalmente a rapaziada não estuda muito redação para SpaceX. Um erro muito grave. E a maior prova que a rapaziada não curte muito da redação é que, tipo, o 01 desse ano tirou 53 na redação. O moleque quase rodou por causa de 0,3 pontos. Não, por causa de 0,6. Né? Se eu tirasse menos de 5, ele rodava. E eu tirei 67. Minha redação foi uma redação ruim, cara, sinceramente. Eu não sei nem se eu merecia tirar 67. Redação no TM. O professor de redação do Matheus Teixeira. É interessante também, não é tão ruim. Mas de redação eu recomendo assinar o Estratégia, porque as aulas de redação do Estratégia são boas também, mas a parte boa do Estratégia é que tu tem correção de redação ilimitada. E, pô, eu comecei a estudar redação sem sacanagem. Eu acho que comecei a fazer redação na moral, tipo, um pouco mais de um mês antes da prova.
Maluco. Mas enfim, deu certo. E, tipo, outra coisa também, tipo, eu fiz uma redação ridícula, errando coisa, por exemplo, coisa boba. Fiz um parágrafo sem período na conclusão. E, tipo, lá no Estratégia, teve um professor que corrigiu e disse que minha redação estava muito boa. Pô, fiquei felizão, tirei mais de 90 na redação. Daí fiz uma redação super parecida e teve outro professor que disse que eu tirei 60. Daí, pô, eu tomei um baque muito grande. Que, tipo, eu tinha tirado 94, tirei 60 e tipo, o moleque explicou realmente. Então, tomem cuidado com as correções. São professores diferentes, alguns vão ser mais criteriosos, outros vão te dar notas melhores. Tipo, eu tô sendo bem realista aqui. Sendo detalhista, mas enfim. Alguns professores não vão ser tão criteriosos, e outros vão ser criteriosos, e eu lembro que eu fiquei tristão, quando eu tirei 60 e pouco na redação lá no Estratégia. Mas, foi esse corretor que levou a sério, foi super criterioso, que me ensinou muito. Então, valorizem os erros de vocês, porque, tipo, é clichê, mas é com eles que vocês vão aprender realmente. Se eu não tivesse sido humilhado nessa redação lá que eu tirei, eu não teria aprendido conceitos básicos e tal, coisas que eu estava errando, conectivos que o professor lá disse que não era tão legal encaixar. Então, assim, valorizem nas coisas que vocês vão mal, valorizem quando vocês forem ruins no simulado, porque são esses simulados que te ensinam muito. Ir bem no simulado, tipo, fechar um simulado. O que você aprendeu fechando o simulado? Você não aprendeu nada, você teve a impressão que você sabia tudo. Mas quando você vai no simulado e erra muitas questões, você vê o que você errou e vê no que precisa melhorar. Então, saibam dosar e saibam usar isso a favor de vocês. Falando um pouco sobre horário de estudo. Bom, eu sou de Pernambuco, moro no interior de Pernambuco, né, em Salgueiro, Pernambuco, região árida, semiárida, e muito quente, irmão, muito quente, não dá pra estudar de dia. E tipo, eu não tinha ar-condicionado no meu quarto, não dava pra estudar de dia. Então, eu ficava estudando de noite, de madrugada, porque, era o horário que eu conseguia de verdade, porque o calor era infernal, então de noite, de madrugada ficava um frisão legal, e eu curti estudar melhor. Mas se você puder, estude de dia, estude na hora que o ser humano biologicamente foi feito para ficar acordado. Não vai estudar de noite, não recomendo. Mas se funcionar para você, tudo bem. Eu vou falar as coisas aqui um pouco fora de ordem, o roteiro tá meio bagunçado, mas eu vou tentar falar tudo que eu lembro. Agora é dia 20 de janeiro, estou fazendo esses vídeos nas pressas, porque agora é dia 24 eu já vou para Campinas e me apresento no dia 25. Então aqui é a única oportunidade que eu tive para gravar esse vídeo. Então vai ser assim nas pressas mesmo, eu espero que possa ajudar mesmo assim. Horário de estudo já falei. Bom, cronograma que eu usava. Bom, eu usava o método livre. A única referência que eu usava era tipo, na segunda estudar português, física e química, na terça estudar matemática, geografia e história, na quarta estudar português, física e química de novo, para ir intercalando, inclusive, esse é assim o dia de prova, né? O primeiro dia é português, física, química e redação, e o segundo matemática, geografia e história, em inglês. Então é mais ou menos como se organiza a prova no dia, né? Daí eu fazia isso para intercalar e não ficar enjoando. Estudei muito português hoje, agora eu quero ir para uma matéria de exatas. Daí eu ia para física e química. Estudei muita matemática agora, daqui a pouco eu já saí de matemática e ia para humanas para dar uma diversificada. Então, era bom para mim. Inglês era todo dia, principalmente leitura. Gramática eu gostava, tipo, colocar em algum dia da semana, mas enfim, não estudei muito gramática. O método livre é perigoso por causa disso, porque você pode negligenciar certas matérias. Então, vejam se funciona para vocês. O método livre, quem defende muito é o César Anunciato. Enfim, cronograma, eu não curtia muito porque deixava muito engessado. Horários em cronograma, tem 1 hora e pouco para estudar português, tem mais 1 hora e pouco para estudar física. Vai ficar muito engessado, tipo, tudo mesmo tem que se organizar. Então, não sei, talvez funcione para você, talvez não funcione. Eu recomendo testar o método livre, que é muito interessante. O César falando sobre isso, você estuda o que quer, mas obviamente com moderação. Então, assim, para mim funcionava bem, eu aprendia bastante. O que mais? Esqueci de falar. Como foi minha base escolar? Aqui no estado de Pernambuco, acho que principalmente no interior, eles instalaram um sistema de ensino integral. Vamos lá, você acorda às 5 da manhã para pegar o ônibus, sai da escola às 6 da tarde, chega em casa umas 7 da noite. Era basicamente isso todo dia, minha rotina. A sorte pra mim, na moral, sorte pra mim, entre aspas, tem que tomar cuidado pra falar isso, né? A pandemia
foi um problema muito grave para o país, mas na questão dos meus estudos, tipo, me auxiliou, porque eu ia ter aula online, cagava para aula online e ficava estudando, ao invés de ter aula online. Tive essa oportunidade. Obviamente, no ano de 2021, como eu falei, eu não estudei nada, mas, pô, a aula online dava mais tempo para me estudar. Se eu tivesse que ficar os 3 anos do ensino médio no sistema integral de ensino, tava ferrado, não ia conseguir estudar. Sem contar que essas escolas, tipo, de ensino integral, a minha especificamente, é uma escola muito boa, os professores são maravilhosos, mas a minha especificamente, por exemplo, preparava mais para o Enem. Os professores são bons, meu professor de matemática, por exemplo, cara muito incrível, me auxiliou muito. Professor de geografia bons também, eu tive. Mas, pô, eles preparam mais pro Enem, porque a maioria dos alunos estudam pro Enem, né? Então, assim, nem de longe eles iam me dar me ensinar no nível que a SpaceX pede, né? Então, eu tive que me virar. Eu também não me apegaria a essa questão da base escolar, colocar isso como impeditivo, porque, pô, não use isso como referência, irmão. Se você vem de um colégio muito ruim, tem que correr atrás do prejuízo. Se você vier de um colégio bom, particular, ou de um colégio militar, você já vai ter uma base muito forte, que é uma vantagem. Mas não se prende muito a isso, não é um impeditivo. Eu não tive uma base escolar forte nem de perto. Eu era um bom aluno? Depende do seu ponto de vista, pô. Tipo, quase ninguém estudava na escola. E aí eu me destacava, tirava, por exemplo, 9. Tirava 10 nas provas. E daí, não é referência, entendeu? Então, eu não usaria isso muito bem como parâmetro. Tipo, minha base escolar não foi tão forte. Também não foi tão ruim. Eu não era um aluno que cagava pra tudo. Mas também não foi uma base escolar tão forte. Enfim, sobre a redação. Agora, sobre a redação, provavelmente eu vou tentar gravar um vídeo sobre a redação. Mas eu não garanto que eu vá conseguir, enfim, porque eu tô um pouco sem tempo, tô muito corrido, as questões do enxoval, dos exames médicos. Enfim, é tanto que eu só consegui gravar o vídeo hoje, né, dia 20. E já vou me apresentar na SpaceX, para segundas etapas. Mas enfim, vou tentar gravar o vídeo da redação. Vou tentar daqui a pouco. Vamos lá. Eu pedi algumas dicas aos meus amigos, né? E nem falei. É porque o vídeo aqui na pressa, rapaziada. Improviso. Eu estudava usando esse celular aqui, pô. É um Galaxy A50. Não é um celular tão ruim, mas, pô, me safou, tá ligado? Eu estudei basicamente por ele. Então, assim, dá pra estudar pelo celular? Com certeza dá pra estudar pelo celular. É ruim a tela pequena. Se tiver um notebook é melhor. Mas, enfim, foi assim que eu estudei. Celular, cursinho, videoaula e acabou, entendeu? Mas, pô, se tiver um notebook e puder investir, vale a pena, irmão. Eu pedi algumas dicas aqui para meus amigos, eles mandaram, né? Eu vou ler aqui. Um perguntou como controlar a ansiedade e pensamentos negativos sobre a prova e a preparação em si. Bom, rapaziada, basicamente, se prepara para o concurso do nível da SpaceX, que, pô, se compara ao quê? Quase é um vestibular de medicina. Assim, eu não diria que a prova da SpaceX se compara a você passar em medicina numa universidade muito concorrida. Creio que passar em medicina seja um pouco mais difícil, mas em comparação à faculdade de medicina mais simples, a prova de medicina está ali brigando, nível de dificuldade. Por exemplo, a prova da SpaceX é um pouco mais difícil, creio que a primeira fase da FUVEST e mais fácil que a segunda fase da FUVEST. Enfim, é uma prova difícil e provavelmente vai pedir mais de um ano de preparação. Vai pedir muita maturidade de quem está estudando para a prova, porque, pô, na faculdade você passa com qualquer idade. Na SpaceX até os 21 anos. Se não passar até os 21 anos, irmão, rodou. Você só pode completar no máximo 22 anos no ano da matrícula. Então, é só até os 21 anos que você pode prestar a prova. Então, requer muita maturidade. Durante esse tempo de preparação, provavelmente você vai passar por momentos ruins, mas você tem que saber que momentos ruins irão acontecer. Isso é inevitável em qualquer parte da sua vida. Você vai ter realmente ansiedade. Eu não sofri muito com ansiedade, mas, pô, todo mundo vai ter um pouco. Vai ficar meio desesperado às vezes, mas, pô, tenha noção que eu sempre tive, quando eu tava meio ferrado, eu sempre tive noção que era um momento que ia passar, que eu já sabia que ia passar por isso, que ia ficar mal. Mas, pô, irmão, nunca passou pela mente desistir, não. Juro. Tipo, já passou pela mente desistir? Jamais. Já passou pela mente, será que eu sou incapaz de passar? Não, irmão, nunca passou pela mente. Eu sempre olhei para a prova e pensei, sou totalmente capaz de passar. Eu olhava para a prova do ITA e do IME e pensava, pô, dá para passar nessa prova de boa, se eu estudar. Eu sei que agora eu não consigo passar porque eu não estou no nível da prova, mas eu nunca me senti incapaz. E sempre soube que
era totalmente possível e que eu tinha capacidade. Então, assim, a ansiedade que você pode ter mais é tipo, pode ser que dê errado, e aí? Se não der tempo de passar, entendeu? Mas, pô, com o tempo você vai aprendendo a lidar com isso. Não sei se sou a melhor pessoa para falar sobre, mas enfim, basicamente isso. Como estudou cada área, eu já falei. Falar sobre como a academia ajudou você. Eu sempre fui um cara um pouco ativo, eu não fazia exatamente academia, eu treinava mais calistenia, um pouco de corrida às vezes. Ajuda muito, obviamente ajuda pra caramba fazer academia. Você apontava as matérias, já falei, método livre já falei, o ambiente de estudo já falei, organização. O que você não aconselharia a fazer que todo mundo faz? Pô, irmão, acho que endeusar a prova, ficar de muita frescurinha sobre começar a estudar. Pô, estudar, você só começa, irmão, e depois que estiver estudando, você vai aprendendo a fazer as coisas. É que nem o César falou. Em outras áreas, por exemplo, academia, você já tem que entrar na academia sabendo o que vai fazer, irmão. Senão você vai se machucar lá dentro. Você já tem que... A academia não é lugar de aprender nada. Você entra sabendo fazer os exercícios de tal, ou com a ajuda do instrutor. Estudo não. Estudo você primeiro entra no meio da guerra e depois vai aprendendo o que fazer e como se virar. Basicamente isso. Não fiquem demorando muito a começar, só começa. Como lidar com a desmotivação em um ambiente pouco ou nada propício para o estudo? Essa questão do ambiente pouco propício, creio que seja tipo casa bagunçada, não tem muita estrutura para estudar, tipo, talvez os pais não apoiem. Então, eu não sei exatamente isso, meu ambiente de estudo era um pouco mais silencioso, era um privilégio que eu tinha. Então, assim, eu não vou saber muito como ajudar vocês, mas, pô, não sei, irmão. Tem que dar um jeito no barulho, ver se você pode estudar em outro lugar. Se tiver um cursinho presencial, se sua casa realmente não der para estudar, se tiver um cursinho presencial, talvez seja uma solução, né? Pô, na minha cidade, de longe não tinha, minha cidade é pequena, então não tinha não tinha nenhum cursinho presencial lá. Mas ainda bem, minha casa de estudo é uma casa legal, então dá pra certo. Bom, pessoal, basicamente é isso. Eu acho que eu consegui sintetizar um pouco do que eu aprendi nesses anos de concurso. Só mais algumas considerações finais. Eu acho que, tipo, de como você deve... das coisas que você vai aprender durante esses anos de estudo. E, tipo, uma das coisas que eu mais aprendi nesse tempo é que, tipo, é um clichêzão, mas, pô, uma frase conhecida no exército, que não dá pra fazer nada sozinho. Pô, as amizades que eu fiz ao longo desses anos de estudo, pô, foram maravilhosas, foram incríveis. Tipo, eu entrei nos grupos de WhatsApp lá, o grupo acho que era o Matemático. No WhatsApp conheci um amigo meu, o Mikael, né? Pô, o moleque me auxiliou muito. No início ele me mostrou que eu tive contato com ele, se eu não me engano, ele estudava para Epicar. Aí ele me mostrou como resolver uma questão específica lá, daí eu, pô, fiquei, caraca, olha o que o moleque tá fazendo. Ele me mostrou realmente como estudava. O moleque me auxilia até hoje, é um grande amigo meu. Tipo, inclusive, quando eu fui fazer a prova, eu fui pra casa dele, entendeu? Fui pra casa dele, eu não precisei ficar em hotel, ficar sozinho e tal. Tipo, eu morava 500 quilômetros de qualquer lugar que dava pra fazer a prova e eu pude ir pra casa dele. Tipo, um moleque muito gente boa. Eu também fiz várias outras amizades. Eu ajudei algumas pessoas, fui muito ajudado. Então, assim, pô, valorizem as pessoas que vocês vão encontrar durante esse tempo de estudo, porque, pô, acho que é o que mais fica de aprendizado nesse todo esse tempo. Não seja egoísta de forma alguma e saiba respeitar todo mundo tem algo a ensinar. Pô, você estuda para SpaceX, estuda pro ITA, certeza que um cara que estuda para fuzileiro naval vai ter algo para te ensinar, irmão. Não seja egoísta, não é desmerecendo a prova. Estou falando, tipo, a prova de fuzileiro naval é um nível um pouco abaixo. Mas nem por causa disso, o cara não vai ter algo a te ensinar. Com certeza ele vai ter algo a te ensinar. Saiba ouvir, tente absorver com moderação o que as pessoas tentam te ensinar, mas seja humilde acima de tudo. E é isso, basicamente é isso. Eu acho que eu consegui explicar tudo o que eu tinha para falar. Desejo sorte a todos e espero que também dê tudo certo lá nas próximas etapas do concurso. Mas é isso, rapaziada. Boa sorte a quem foi aprovado, boa sorte a quem vai prestar o concurso nesse ano, né? Já vai ter o próximo concurso de 2023, então é basicamente isso. Eu espero que eu veja alguns de vocês lá na SpaceX, quem sabe na mão também, e valeu. Eu vou tentar fazer mais um próximo vídeo aí de redação. Não garanto nada, mas enfim, vai ter os links na descrição sobre algumas coisas que eu falei durante o vídeo, é isso. Valeu, rapaziada. Boa sorte a todos.
Pô, irmão, nem acredito que eu vou ter que rapar esse cabelo. Puta que pariu, vai.